Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. O meu nome é Rian e hoje eu venho trazer para vocês esse Jeep Compass Série S 1.3 Turbo 22-23, tá? Fabricação 22, modelo 23. Ele é do meu pai, já tá com ele aí já tem 2 anos e meio e tá mais ou menos com 22 mil quilômetros rodados. E hoje eu vim mostrar para vocês o carro, né, em detalhe, e falar sobre o que eu costumo falar, custo de consumo, de manutenção, de seguro, se teve algum problema, que já teve, já, apesar de ser carro zero, e entre outros, né? Falar sobre detalhe, mostrar tudo que ele tem também, as coisas boas que o modelo antigo tem, porque o modelo novo não tem, perdeu alguns detalhes, e é isso. Bom, começando falando pela frente dele, tudo bem que é opinião própria, mas eu acho que todos os Jeeps têm uma frente bonita, os carros são bem bonitos, bem acabados. Esse aí, como eu te falei, ele é um motor 1.3 turbo, flex, e ele até que tem bastante cavalaria, 180 cavalos, porém ele é bem barulhento, tá? Ele, quando você acelera, você parece até mesmo o antigo Renegade de 1.8 das primeiras gerações, que tinha aquele barulho de tratorzão. Esse daí ele faz um ronco bem alto, isso passa um barulho bem grande lá dentro da cabine, que às vezes pode ser até desconfortável para certas pessoas, né, que se importam com ruído interno. E comparando ele, por exemplo, com o meu Raval, e o meu pai tá pensando em comprar um BYD Song Plus, os carros são muito mais silenciosos. Isso já entra como um ponto negativo. Apesar de ser um motor bom, anda bem, anda, mas não é aquele desempenho, meu Deus, super, hiper, mega esportivo. E o consumo dele eu achei que seria melhor, tá? Não achei assim um consumo, tão excelente. Ele, por exemplo, o meu pai, ele mistura, toda vez que ele vai abastecer, ele coloca R$50 de gasolina aditivada e completa o tanque com etanol e consegue aí umas médias de 9 km por litro na cidade, usando ar-condicionado. A cidade ele não pega muito, assim, não sobe serra, não pega muito trânsito, porque ele usa uma moto para trabalho, então seria só mesmo mais em situações onde o trânsito está mais tranquilo. Então, frente a isso, eu acho que é um consumo meio pesado para esse tipo de carro, né? 8 a 9 por litro com etanol misturado com gasolina, eu não sei, deixa um pouco a desejar. Por isso que ele está correndo para um BYD Song. E tendo em vista toda vez, eu sempre falo do meu consumo, que eu consigo fazer 17,5, quase 18 com o meu Raval, ele já está fugindo um pouco. Os faróis aqui, ele tem a luz diurna de LED, mas os piscas não são de LED, tá? Aqui embaixo, ele fica o ACC dele, que é o automático adaptativo, é bom. Ele tem aquele sistema onde dá para você usar no trânsito. Então o carro vai parar, o carro parar na tua frente, ele vai parar totalmente. E o carro anda, ele dá um aviso sonoro, você encosta no acelerador e vai. Como vocês podem ver, ele também possui uma câmera aqui em cima, tá? Essa câmera seria para ser, acredito eu, além de funcionar junto com o ACC, seria para permanência em faixa. Só que ele tem o pior sistema do permanência em faixa, que é aquele tipo ping-pong. Ele não mantém na faixa mesmo, não. Ele fica te jogando de um lado para o outro, ele não centraliza. As versões novas já possuem isso, mas essa ainda não possui. Detalhe para as belíssimas rodas de aros 19 da Scorpio, né, Pirelli. Essas rodas já vieram pintadas nessa cor. Esse carro só tinha 2 cores, ou branco ou preto. E aí não, na verdade, minto, acho que o preto nem tinha. Era ou branco ou aquele cinza que parece da Marinha, né? E sempre também com teto solar, essa é a versão top. Ele possui também sensor de estacionamento, tanto traseiro quanto na frente, tá? Só que ele ainda não é igual que tem hoje em dia, por exemplo, que você já encontra no Raval ou no Song mesmo, não sei se no Chico deve ter, que ele já calcula a distância em centímetros dos objetos. Então ele não tem isso. Além dele também não possui câmera 360 graus. Então também isso peca bastante na hora de estacionar, a falta de uma câmera 360 graus. Como vocês podem ver, o carro ele é bem cuidado. Apesar de ter 20 mil quilômetros, já teve alguns negocinhos para fazer. Não de batida.
mas de problemas de fábrica que veio, que eu vou contar logo a seguir. Bom, esse aqui é o carro em funcionamento, acho que vocês conseguem até escutar o barulho do motor trabalhando. Ele possui assinatura Beats, isso é um ponto extremamente positivo desse carro, porque apesar dos concorrentes também dizerem que levam um som premium no carro, o som não é tão bom quanto esse, tá? Ele também, além dele ter um som premium, ele possui um subwoofer, que os outros também não vão possuir. Provavelmente vocês não devem estar conseguindo ouvir, mas tem um barulho de motor que atravessa bastante a cabine. Se eu acelerar então, ó. Aqui dentro o carro ele é soft touch, bem acabado, não tem nada de rebarba, todos os materiais são bem feitos, com qualidade inclusive. Questão do banco, eu acho o banco do Jeep um banco bem mais duro, o carro é bem mais duro, tanto o banco quanto a suspensão. O Jeep só leva vantagem, por exemplo, ele tem mais estabilidade para fazer curva correndo, essas coisas, comparado aos chineses que tem uma suspensão mais molenga. Mas fora isso, o conforto ao rodar é menor, tá? Vindo aqui pro volante, ele possui aletas, tá? Isso é uma coisa que até que os concorrentes não possuem. Ele tem farol de pra ligar, né? Farol automático, tanto pro farol normal quanto pro farol alto também. Você tá na estrada, às vezes tá tudo escuro, o carro liga o farol alto para você. Se vir um carro na outra direção, ele apaga. Isso é muito bom. Inclusive o meu Raval não tem, agora os modelos novos vão ter. Ele tem um limpador também automático. Isso aí é o normal, né? Eu acho que o Song Plus não tem, tá? Pelo menos os antigos, sem ser esse novo que agora mudou a cara, pelo menos os antigos eu sei que não tem farol, o limpador automático. Bom, aqui você vai mexendo nos computadores de bordo. Como você pode ver, ele está fazendo uma média de 8.8. Eu acabei de ligar o carro, então não deu tempo de abaixar. Mas é mais ou menos isso aí que ele está fazendo, aquilo que eu falo. Ele bota 50 de aditivado, o restante de etanol. O primeiro problema que começou a aparecer, o carro dá para ver que ele está com 20 mil quilômetros rodado. E no manual do proprietário ele diz que a cada 10 mil quilômetros você está sempre usando etanol. A cada 10 mil você joga um tanque de gasolina. Como meu pai sempre faz isso, ele bota metade de gasolina, uma pequena fração de gasolina na verdade, e o restante de etanol. Apesar disso, o carro apareceu a luzinha de injeção. Aí ele levou na Jeep, foi lá, reclamou. A Jeep foi, trocou uma vela que estava oxidada. Aí apagou a luzinha e logo depois acendeu. E aí ele voltou de novo lá, eles mexeram, mas enfim, não conseguia apagar de jeito nenhum. Até que ele chegou e parou de abastecer com etanol, botou um tanque só de gasolina e jogou um produto no tanque. E aí apagou a luzinha, mais uma vez ou outra volta. Então assim, apesar do carro ser realmente, flex, pode usar só álcool se quiser. Eu não aconselho, porque apesar de vinda de fábrica assim, mesmo assim dá problema com o álcool. Ele é muito, corrói demais por dentro do motor, né? Outro problema também encontrado nesse carro zero, foi logo que a gente pegou, a gente viajou, assim, para fazer uma viagem com ele inaugural. O ar-condicionado, ele tava bem fraco. Assim, ele gelava de noite, mas de dia, quando você precisava do ar-condicionado, ele não tava gelando. Por mais que você botasse assim, ele é dual zone, você colocava ele aqui assim, ó, no mínimo, tá vendo? 15 no mínimo, enfim. Você colocava ele e ele não gelava. Aí a gente levou na Jeep e tal, e aí levou o carro voltava. Aí diziam que tinham mexido nele e tal, no sistema. E depois levou lá de novo, até que eles resolveram e viram que era no gás, que tava faltando gás, foram lá e consertaram e devolveram. Depois disso o ar-condicionado ficou perfeito. Esse carro também, ele possui dois tipos de painel, né? Você pressiona aqui, não sei, que vai mudar para quilometragem ou milha. E se segurar, ele muda para esse layout. São só esses dois. Melhor do que o Raval, que não tem absolutamente nenhum layout, né? Mas eu prefiro esse aqui, que é o tradicional. Aí você vai jogando para baixo, ele vai aparecendo as outras informações. Vai resetar o trip, né? No caso, se você tá aqui no trip A, você pode jogar pro lado, vai pro trip B. Aí aqui, se tiver com um celular por Bluetooth, e se não tem mensagens, e volta do apoio pro tela inicial.
Ele aqui, você comanda o piloto automático adaptativo, tá? E o limitador de velocidade. Aqui você configura a distância. Vindo para cá, você desliga o sistema start-stop. Aqui para desligar o controle de tração. E isso aqui é o que 99% das vezes você faz dentro no carro. Porque, como eu te falei, esse permanência em faixa dele é horrível. Então você só entra para desligar. Esse aqui é o pisca-alerta. Esse aqui é para desligar o barulho do Park Assist, né? Do sensor de estacionamento. E esse aqui é o Park Assist dele. É aquele Park Assist que você coloca, eles vão girar o volante para você. Mas você que vai ter que colocar a marcha e você que tem que frear e acelerar, entendeu? Então é um semi-autônomo. O Haval ele já tem um já totalmente autônomo. Eu tô comparando muito com o Haval, com esses carros, porque a maioria é a concorrência que bate de frente. Então acredito que de repente você possa estar vendo esse vídeo procurando saber qual carro comprar. E eu acabo te ajudando, porque já que eu sou um dono de Haval, eu passo minha experiência. Aqui temos o ar-condicionado. Isso já é até bom, porque já tem botões diferentes, por exemplo, dos chineses, que é tudo no multimídia, você não tem botões. Inclusive agora o BYD colocou os 3 dedos, né? Que você desce, vira pro lado, você mexe no ar-condicionado, mas a GWM não tem isso, e isso faz falta. Então, muito bom, você consegue controlar o som aqui, tudo certinho, coisas que no outros carros você não consegue. Aqui você tem um multimídia também, muito bom, bem rápido, os botões você toca, ele já muda já direto. E você consegue fazer a configuração do veículo também, poucas coisas, que ele é meio limitado, não tem muitas que dá para fazer por aqui, mas tem como. Bom, mais embaixo você tem um câmbio de marcha dele, são 6 velocidades, o freio de mão, só que é automático, na hora que você joga em P ele aciona, ou se você jogar em D com o cinto afivelado, ele solta o freio de mão automaticamente, D, R, qualquer coisa, mas você tem que estar sempre com o cinto afivelado. Se você não tiver, você tem que pisar no freio e jogar para baixo. Aqui você tem um carregamento de indução, tá? Esses carregamentos de indução a gente sabe que, na verdade, se mantém a carga já tá ótimo. Quando você tá usando o Apple CarPlay, tá? Aqui tem o USB para você carregar também, e tem uma tomadinha tipo C, tá? Quando eu falei para você estar usando o CarPlay carregando aqui, não quer dizer que só vai carregar se você estiver espelhando o celular. Mas, por exemplo, quando você espelha o celular, gasta mais bateria. Então, normalmente, quando você coloca aqui, ele só vai manter. Aqui você tem o holding, que é basicamente você colocou em D, parou no sinal e você tira o pé do acelerador do freio, ele não vai andar, ele vai manter. Ele entende isso e fica mantendo o carro, por isso que é o holding, né? Os outros automáticos, quando não tem o holding, você tira o pé do freio e ele já começa a andar. Então você tem que ficar no sinal freado. Aqui você não precisa. E tem o botão Sport, que é o carro fica um pouquinho mais inteligente, né? O acelerador fica mais sensível. Você mal encosta, ele acelera. Aqui que fica o botãozinho dele de desligar. Aqui ele tem 2 porta-copos e tem um baúzinho que é pequeno. Não dá pra muita coisa. Ele também possui o teto solar de cortina. No nosso antigo Renegade, como meu pai mal usava esse teto solar, ele deu problema. Aqui ficou faltando lubrificação, ele ficou preso, não abria mais. Aí o cara da Jeep falou que o ideal é pelo menos uma vez por semana você abrir o teto para não correr riscos. Aqui ele possui um espelhinho padrão com luzinha, né? Aqui é o somzinho se estiver usando Bluetooth, quiser falar no telefone. E é isso. Vamos lá para trás agora. O espaço traseiro dele é menor do que dos concorrentes. O Haval e o BYD conseguem ser maior. Inclusive o BYD, se eu não me engano, ele aqui é reto também, é plano. Mas aqui tem um ponto bem positivo, que seria uma tomada tipo de casa, que você consegue, por exemplo, carregar um notebook, um computador, qualquer coisa. E tem a única tomadinha 12 volts aqui. E mais 2 entradas. Essa tomada aqui nos modelos novos também perdeu, tá? Os modelos novos perderam o quê? O banco elétrico do carona. Agora só quem pagou pelo carro tem banco elétrico. A tomada e a abertura do porta-malas elétrica, tá? Esse aqui ainda possui. Você pode chegar lá, dar uma voadora
e a porta-malas abre e depois tu fecha no botão. Tem saída de ar traseiro, encosto aqui no meio, para quem não for. E o banco é bipartido também, dá para você abrir só um e deixar dois, ou abre dois e deixa um. Bom, para abrir a tampa traseira, você vem aqui e dá um chute. Ai, eu acho que eu chutei, não deu muito certo. Abriu. Bom, aqui fica o subwoofer dele. E ele possui step. Nenhum da chineses possui step. Isso é uma grande mancada, mas tem que se acostumar. E para fechar o carro... Ah, não é ali em cima, é aqui do lado, a tampinha. Bom, os defeitos apresentados eu falei no vídeo. Foi a questão da luzinha de injeção, que foi resolvida em parte. Levamos na concessionária, voltou, levou, voltou. Fica naquela porrinhação. O ar-condicionado, o carro veio zero, mas eles resolveram também. Levou, voltou. Seguro. Meu pai é um senhor de 65 anos, 66 na verdade. Ele tem bônus 10. Carro em condomínio, garagem com porteiro eletrônico e tal. Divorciado, R$4.000 de seguro. É um bom valor se você levar em consideração o valor do carro. Aqui no Rio de Janeiro, IPVA 4%, a FIP tá 1,65. Eu não sou bom de matemática de cabeça, mas eu acredito que deve ser aí os 4% de 1,65 deve dar alguma coisa em torno aí de R$5.000, R$6.000, mais ou menos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, só deixe nos comentários. Antes que eu esqueça, esse carro também ele possui o ponto cego, tá? E esse ponto cego é daquele muito bom que ele... Você deu a seta, tem alguém no ponto cego, ele vai pi, 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 avisar pra você. Não só fica só no aviso no retrovisor, ele faz um aviso sonoro lá dentro também.